Muitas vezes confundimos a aceitação com passividade. Pensamos que se eu aceitar, eu vou me acomodar, vou me tornar fraco. Mas a aceitação verdadeira não tem nada a ver com resignação. Ela é uma força profunda que nasce do alinhamento com a realidade. Quando você aceita algo, você está dizendo a si mesmo: isso é o que está acontecendo agora. Não significa que você aprova, que você deseja que continue, ou que não agirá se for necessário. Significa apenas que você parou de lutar contra o que já é. E nesse instante, você retira a camada do sofrimento extra que a resistência sempre traz. A aceitação dissolve o conflito interno. E com isso ela libera energia. Uma energia que antes estava presa nos seus pensamentos repetitivos, nas tensões musculares, nas emoções tóxicas. Essa energia agora disponível se torna clareza, se torna compaixão, se torna uma ação consciente. Você não é fraco por aceitar. Muito pelo contrário. É preciso muita força interior para olhar para algo desconfortável e dizer: sim, é assim que está. Porque é somente a partir dessa lucidez que você pode agir com sabedoria e não por impulso. Há um ponto importante na jornada do despertar: perceber onde você ainda se identifica com um papel de vítima. Esse papel é algo muito sutil. Às vezes, ele não se expressa em palavras, mas em pensamentos recorrentes. Ah, isso não deveria ter acontecido. Por que essas coisas só acontecem comigo? Ah, se minha esposa fosse diferente, se meu marido fosse diferente. São formas de manter o passado vivo e, com ele, a dor. Mas enquanto você continuar alimentando essa narrativa, algo em você vai continuar preso. Preso não à situação em si, mas à história que você conta sobre ela. E essa história reforça o ego, que sempre precisa de um eu ferido para sobreviver. Romper com esse padrão não é negar o que houve. É reconhecer que agora, neste momento, você pode ser livre. Você pode ser livre da identificação com o que passou. Você pode ser livre para habitar o agora, onde a dor antiga não tem mais fundamento, a não ser que você continue a repetindo. Você pode ter vivido situações difíceis, você pode ter sido injustiçado, você pode ter sido magoado, abandonado, traído. Mas isso não precisa ser a definição de quem você é. O ser que você é intocado. Ele está além das histórias. E ao reconhecer isso, você não apenas se liberta, você se torna uma presença que cura. Muitas pessoas acreditam que a paz interior só é possível quando tudo está em ordem, quando os problemas se resolvem, quando o corpo está saudável, quando as suas relações estão harmoniosas. Mas a verdadeira paz não é a ausência de perturbações externas. É a presença plena
mesmo em meio ao caos. Você pode estar atravessando uma tempestade, pode haver incerteza, perdas, rupturas, mas mesmo assim, ainda existe algo em você que permanece inalterado, algo que observa, algo que não é levado pelo vento da emoção ou pelo turbilhão de pensamentos. Esse espaço, essa consciência silenciosa, é a sua essência. A prática não está em evitar as tempestades, mas em descobrir esse ponto silencioso dentro de si, que observa tudo sem se perder. É como o céu que permanece imenso e sereno, mesmo quando as nuvens escuras passam por ele. As nuvens vão e vêm, mas o céu permanece. Reconhecer esse espaço em você, em meio às situações difíceis, é o despertar da verdadeira liberdade. Porque agora você sabe, o mundo pode se agitar, mas a sua paz não depende mais dele. O sofrimento que continua existindo na vida humana não é causado pelas circunstâncias em si, mas pela identificação com a mente. É o pensamento que diz: ah, isso não deveria estar acontecendo. Ah, isso é muita injustiça comigo. Ah, isso eu não vou suportar. E quanto mais você acredita nessas vozes, mais você sofre. Mas o momento em que você começa a observar a sua dor, ao invés de ser ela, marca um rompimento. Um novo nível de consciência se revela. Você começa a perceber que há o sofrimento, mas também há um espaço onde ele é testemunhado. E esse espaço é você. E é aí que o sofrimento perde todo o sentido. Não porque ele desaparece magicamente, mas porque você não o alimenta mais com resistência. Você não o transforma mais em identidade. Ele pode estar ali como uma nuvem passageira, mas você já não diz: eu sou essa dor. Esse deslocamento de perspectiva é tudo. Ele muda a natureza da experiência. Você ainda sente, mas agora você sente com consciência. E isso transforma. Transforma porque aquilo que é plenamente visto com clareza começa a se dissolver. O que é acolhido sem julgamento perde totalmente a força. No final de toda crise, de todo ciclo de dor, de toda transformação profunda, há um reconhecimento silencioso. Você não era o que achava ser. Você não era o papel que interpretava, a história que carregava, nem a dor que você vivia. Você era e sempre foi o espaço onde tudo isso acontecia. Esse reconhecimento é a essência do crescimento. Crescer espiritualmente não é acumular conhecimento, nem desenvolver novas técnicas. É, acima de tudo, desaprender, desapegar-se do falso para lembrar-se do essencial. Você pode olhar para trás e ver na sua vida que
Cada desafio, cada perda, cada colapso interior trouxe você mais perto do ser. Mesmo quando parecia estar se afastando, você estava, na verdade, sendo depurado. A forma externa se rompia, mas algo mais profundo emergia. E agora, a partir desse lugar, você pode viver de outra maneira. Não mais como quem busca escapar da dor, mas como quem já descobriu a paz no meio dela. E assim, cada desafio que surgir será apenas um convite. Não para lutar, mas para lembrar: você já é. A paz que você busca não está em um futuro onde tudo vai estar resolvido. Ela está aqui. Ela está no agora. Nesse exato momento, você pode senti-la. Mas para percebê-la, é preciso parar de exigir que algo aconteça, que alguma sensação mude, que alguma resposta chegue, que alguma meta se cumpra. Nada disso é necessário para que você acesse o espaço da paz. A mente acredita que a paz depende de condições, mas a verdade é que ela é a condição. Ela é o pano de fundo onde tudo aparece. Ela não é algo que você vai conquistar na sua vida. Não é algo que você precisa chegar lá. Ela é algo que você deixa emergir quando você para de interferir, quando você se cala internamente, quando você abandona a busca, mesmo que por alguns segundos. Você vai continuar vivendo, você vai continuar escolhendo, você vai continuar aprendendo, mas agora você faz tudo a partir de um centro silencioso. A paz não é mais a recompensa de uma conquista, mas o alicerce de cada passo. Você já não vive para alcançá-la, você vive a partir dela. Mesmo quando o corpo está agitado ou a mente está turbulenta, essa paz ainda está lá. Ela não depende do seu estado emocional. Ela está abaixo dele. Como a profundidade do oceano permanece calma, mesmo que a superfície esteja em ondas gigantescas. Ao reconhecer isso, você aprende a descansar na paz, mesmo no meio do caos. Nada precisa acontecer para você estar em paz, porque a paz é o que você é. Quando deixa de ser tudo o que não é. E nesse reconhecimento, o mundo muda. Não porque mudou por fora, mas porque você voltou para casa por dentro. Existe uma alegria que não depende de motivos. Ela não surge porque algo aconteceu ou porque algo deu certo na sua vida. Ela nasce da simples percepção de estar vivo. Estar aqui, agora, respirando, sentindo. Quando essa alegria aparece, quando essa alegria surge em você, ela não precisa ser explicada. Ela apenas é. E o seu brilho suave ilumina tudo que toca à sua volta.
Essa alegria não é uma euforia. Ela é algo tranquilo, sereno, muitas vezes quase imperceptível. Mas ela sustenta você com mais força do que qualquer prazer momentâneo. Ela é como o sol por trás das nuvens. Mesmo quando você não o vê, ele continua lá. Basta um instante de presença para que o véu se levante e, de repente, lá está ela. A mente não sabe o que fazer com essa alegria sem razão. Ela prefere buscar metas, resolver problemas, construir futuros imaginários. Mas o coração desperto reconhece essa alegria como um retorno ao essencial. Nada mais é necessário além deste momento. Nenhuma condição precisa ser preenchida. Basta estar e sentir. À medida que você se torna mais presente, essa alegria começa a surgir com mais frequência. Ela se infiltra nas pausas do dia, nos pequenos gestos, nos silêncios entre as palavras. E mesmo quando o mundo parece desabar à sua volta, ela continua ali, como uma corrente subterrânea de luz e vida. Essa é a alegria do ser. Ela não vem de fora. Ela não pode ser comprada por dinheiro algum. Ela não pode ser ensinada, ela não pode ser conquistada. Ela é a lembrança do que você já é, quando não está perdido no tempo. E ao reconhecê-la, você descobre que nunca precisou correr atrás da felicidade, porque ela sempre esteve com você. Mas ela estava sempre esperando pela sua atenção. Manifestar coisas conscientemente é algo poderoso. Sim, é importante, mas não é o mais importante. Isso que tanto buscamos no mundo externo, novos caminhos, novas soluções, novas criações, pertence ao campo da manifestação. Embora esse seja um campo fascinante, belo e dinâmico, ele não é o que está na raiz da transformação. O que realmente importa de forma primordial é se tornar consciente da sua conexão com o agora, com aquilo que está além do tempo, além da forma. Alguns chamam isso de espírito, outros chamam de consciência, outros ainda de ser. Não importa o nome que se dê, o essencial é reconhecer que existe em você uma dimensão que não depende de nada que possa ser criado ou destruído. A conexão com esse espaço não é um objetivo a ser alcançado, mas um reconhecimento silencioso daquilo que sempre esteve presente. Quando você se volta para isso, para o que não pode ser nomeado nem pensado, você começa a despertar. Você é mais do que a pessoa que manifesta. Você é o espaço onde toda a manifestação acontece. Esse é o ponto de partida para qualquer criação verdadeira. A ideia de conectar-se ao ser carrega em si a noção de que há uma separação entre você e aquilo que busca. Mas, na verdade, não há uma conexão a ser feita. Há apenas um despertar para a unidade que já é. O ser não está lá fora te esperando na esquina.
Ele é a própria essência do que você é. Ele não é uma identidade construída, não é um papel social ou um nome específico, mas o eu sou, que permite e permanece quando todos os papéis caem. Esse eu sou não é um pensamento sobre si mesmo. Ele não pertence ao mundo das formas mentais, das formas emocionais ou físicas. Ele é a base silenciosa que precede tudo isso. Filosofias antigas o chamaram de reino não manifestado ou realidade além dos fenômenos. É a fonte da qual tudo brota. As ideias, as emoções, os eventos, até mesmo esse momento. Ao se tornar consciente disso, mesmo que seja por breves instantes, você passa a viver de um lugar mais profundo. E paradoxalmente, é nesse lugar de não forma que nasce o verdadeiro poder de manifestar. Porque agora, você não está tentando criar a partir do ego. Você está permitindo que a própria inteligência do universo se expresse através de você. É fácil ver os desafios da vida como obstáculos, dificuldades pessoais, crises coletivas, momentos de perda ou momentos de confusão. Tudo isso pode parecer que está bloqueando o seu caminho. Mas ao longo da jornada espiritual, você percebe algo essencial. Os maiores obstáculos são também os maiores convites ao despertar. São eles que quebram as nossas ilusões. São eles que nos forçam a parar de depender apenas da mente. São eles que nos empurram para dentro. O ego teme o sofrimento, mas o ser o utiliza. Porque o sofrimento pode quebrar estruturas internas rígidas, pode abrir espaço para uma percepção nova. Quando algo aparentemente desmorona, uma brecha se abre. E nessa brecha, a luz da presença pode entrar. Você já não tenta escapar da dor a qualquer custo. Você não tem para onde fugir. E então, em vez de fugir, você a observa. Você permite. Escuta o que ela quer te mostrar. Com o tempo, você percebe que não está apenas superando os desafios. Você está sendo transformado por eles. E ao ser transformado, o seu modo de manifestar também muda. Você já não busca a manifestação como fuga ou compensação. Você a permite como uma expressão do ser. E isso muda tudo. Você pode desejar muitas coisas, alcançar objetivos, viver relacionamentos mais plenos, encontrar estabilidade financeira. Tudo isso é legítimo. Mas se esses desejos surgem de um lugar interior desconectado, mesmo se eles forem realizados, eles trazem apenas uma satisfação passageira. O que realmente importa não é o que você manifesta, mas de onde você manifesta. A qualidade do estado de consciência por trás do seu desejo determina tudo. Se o desejo nasce do ego, ele carrega consigo inquietação, comparação, apego. Mas quando a intenção brota do silêncio da presença, ela está alinhada com o todo. E nesse alinhamento há fluidez. Você não está forçando a vida, você está colaborando com ela.
Não está querendo manipular o fluxo, as pessoas, tudo à sua volta. Você está se entregando a ele. E a entrega, longe de ser passividade, é a base de toda a criação verdadeira. Essa raiz silenciosa, esse estado de ser que precede a intenção, é o solo fértil de toda manifestação consciente. E você pode acessá-lo agora. Basta um instante de pausa, um espaço entre dois pensamentos, um espaço entre duas respirações, um momento em que você se lembra: eu sou. Esse é o ponto de origem. O ponto onde o ser encontra a ação. Quando você perde um ser querido, seja humano ou animal, algo se dissolve dentro de você. A forma se vai. O corpo, o gesto, o olhar, o calor da presença, que você podia tocar. Mas o que você verdadeiramente amava, aquilo que você mais sentia, não desaparece. Porque aquilo que você amava no seu cachorro não era apenas a forma. Era algo invisível. Uma presença viva, sem palavras, que se comunicava diretamente com a sua essência. Era, na verdade, a vida por trás da forma. Aquilo que você via nos olhos do cachorro, aquilo que gerava uma resposta silenciosa de amor dentro de você, era a consciência viva que ele expressava. E é por isso que muitas pessoas conseguem sentir amor mais facilmente por um cachorro do que por outro ser humano. O animal não tem filtros mentais. Ele não possui julgamentos e nem ativos seus. Ele não carrega as camadas de história, de resistência e ego que os humanos acumulam. Há uma pureza ali. E nessa pureza, você se conecta com algo profundo, com o ser, com a fonte. E quando você olha nos olhos de um cachorro e sente amor, talvez você não perceba, mas você está tocando algo sagrado. Você está acessando, através daquele olhar, a conexão do cachorro com a fonte. Algo em você pode estar obscurecido pelas camadas do pensar, pelas histórias que você conta sobre si mesmo e sobre os outros. E é por isso que os cachorros, assim como outros animais, podem ser chamados de guardiões do ser. Eles nos lembram da presença. Eles nos devolvem ao agora. Em muitos casos, eles são o único canal pelo qual alguém consegue sentir amor. E não há nada de trágico nisso. Muito pelo contrário. É um portal, um acesso, algo que pode ser expandido. O que falta muitas vezes nos humanos não é a capacidade de amar, mas a ausência de silêncio interno para que esse amor possa emergir. Quando você está diante de um cachorro, você não sente necessidade de interpretar, de controlar, de se defender. E é aí que o amor surge naturalmente, porque não há um ruído entre você e a essência do outro. E isso nos mostra o caminho. Não precisamos criar o amor.
Nós apenas precisamos remover o que o bloqueia. A morte é para a mente o fim de tudo, mas para a consciência, ela é apenas a dissolução de uma forma. Quando o seu cachorro se vai, aquilo que você via, que você tocava e acariciava desaparece, mas o que realmente estava ali, aquilo que tornava o corpo vivo, continua presente. A essência, a consciência que habitava aquela forma, permanece. E esse espaço que se abre em você quando a forma se dissolve, pode parecer vazio, pode parecer doloroso, mas também pode ser uma janela para o sem forma, para aquilo que é eterno. Muitas culturas antigas reconheciam esse mistério e por isso tratavam a morte com reverência. O corpo se desfaz, mas o que animava continua. A luz que brilhava através daquela forma agora pode ser sentida de um modo mais puro, porque não está mais obscurecida pela matéria. Se você conseguir se render ao fato da morte, você poderá tocar uma dimensão mais profunda de si mesmo. Uma dimensão que reconhece que nada se perde, que tudo apenas retorna à origem. E assim, o luto se transforma em uma gratidão silenciosa. A dor continua, mas ela é atravessada por uma paz que vem da aceitação. A morte do cachorro, nesse sentido, se torna um convite. Um convite para você também se lembrar daquilo que nunca pode morrer. A luz por trás de todas as formas. Uma das maiores dádivas que os animais nos oferecem é a possibilidade de habitar o silêncio. Quando você está com um cachorro, por exemplo, não há necessidade de explicar nada. Você não precisa justificar suas emoções. Você não precisa parecer forte, muito menos inteligente. O cachorro não está interessado nas suas palavras. Ele está presente com você, totalmente presente. E essa presença silenciosa convida você a fazer o mesmo, a sair da narrativa incessante da mente e simplesmente estar ali, sem expectativas, sem objetivos, só o agora. Esse espaço silencioso entre os pensamentos, que pode surgir quando você observa um cachorro deitado ao seu lado, ou então quando você o vê correndo livremente. Isso é um portal para o ser. Muitos mestres espirituais falaram sobre o silêncio interior como um estado mais profundo da consciência. Mas não é necessário forçar esse silêncio. Ele pode ser descoberto em momentos simples de convivência com um animal. Não é o silêncio de ausência, mas o silêncio de plenitude. Um silêncio onde tudo está contido. E nesse espaço, você percebe, a vida é suficiente exatamente como ela é. Tudo o que fazemos em nossas vidas, tudo o que queremos manifestar, deve estar em sintonia com a consciência em evolução.
Mesmo as coisas mais simples. Digamos, você quer manifestar um salão de cabeleireiro. Agora que os salões estão abertos de novo, você se concentra nisso e sente que já o tem, porque já consegue sentir a plenitude da vida. Você traz a imagem do salão de cabeleireiro e, com isso, traz a sensação de plenitude. Isso significa que você está pronto. Sentir que já está ali, sem depender de um resultado futuro, é o que realmente significa vivenciar a plenitude da vida. Mas você também sabe que, quando as pessoas vão a um salão de cabeleireiro, não vão apenas para um bom corte de cabelo, um penteado. Elas também vão em busca de algo mais. Elas chamam a sua presença, a sua atenção e recebem a energia que você emana enquanto corta o cabelo delas. Nesse momento, elas se sentem melhor. Não só pela mudança externa, mas porque sentem que você as viu. Não está apenas sendo cliente, mas elas são reconhecidas na sua essência. Eu sempre digo que o ser humano é a condição com uma história, mas o ser é o incondicionado. Essa é a consciência que você é, o transcendente. Se você não percebe isso, sua vida pode se tornar uma experiência frustrante, onde tudo parece ser uma coisa ruim após a outra. Você já deve ter notado isso, certo? Sem a compreensão da dimensão mais profunda de quem você é, tudo parece ser uma luta constante. Algo como, ah, meu Deus, de novo não, outro problema para resolver. Agora, no salão de cabeleireiro, todos que entram lá estão sim recebendo um bom corte de cabelo. Vamos presumir que você seja um bom cabeleireiro. E isso é importante no nível humano. Mas há algo mais profundo que você oferece. Além de cortar o cabelo, você compartilha sua presença. A energia que você emana pode ser mais importante do que o simples ato de cortar o cabelo das pessoas. Às vezes você acaba se tornando um conselheiro sem nem perceber. Ouvindo tantas histórias de vida que, com o tempo, você acaba oferecendo bons conselhos. Não importa a forma que sua manifestação tome, mas é essencial que esteja alinhada com a consciência em evolução. Ao fazer isso, você traz algo de bom para o mundo, uma contribuição de bondade, independentemente de sua profissão ou habilidade. Se você for bom em esportes, por exemplo, e as pessoas assistem aos jogos, elas não estão apenas vendo uma partida, elas estão absorvendo a energia, a presença de quem está ali, no auge da sua habilidade. Isso é o que os torna tão cativantes, o que faz os espectadores se sentirem tão envolvidos, quase como se pudessem absorver um pouco dessa presença. E não significa que esses atletas sejam necessariamente mais conscientes em outros aspectos de suas vidas, mas enquanto eles estão no jogo, há algo de especial em sua presença. É ótimo assistir a esses momentos, porque você pode sentir essa presença transmitida. E é por isso que muitas vezes as pessoas assistem com tanta atenção. Mesmo que você tenha um time favorito, há algo mais profundo em um jogo. Essa presença é quase contagiante e pode se espalhar de forma positiva, mesmo à distância, através de uma tela. Mas agora você pode se perguntar, como isso é possível? Bem, a tela está na sua consciência. Quem sabe onde realmente está a tela?
Ela pode não ser um objeto físico, mas algo que surge em sua mente. Mesmo assim, a presença pode ser transmitida, até mesmo através da tela, porque ela está conectada à sua consciência. Então, seja lá o que for, se você quiser se manifestar nessa vida, vá em frente. Mas perceba que a base para a manifestação está na dimensão vertical. Eu chamo isso de a cruz. A vida tem duas dimensões. A vertical, que é o momento presente, a profundidade de quem você é na essência do seu ser. E na essência do seu ser, você já está completo. Não precisa se tornar uma pessoa melhor na sua essência. Você só precisa manifestar mais da essência do seu ser nesse mundo horizontal. Num nível mais profundo, você não pode melhorar nada de quem você é. Mas no nível horizontal, o que você pode fazer não atravessa as duas dimensões. No entanto, se a dimensão vertical estiver presente, então a consciência pode fluir mais e mais para a dimensão horizontal. E é assim que você cria um mundo melhor. Isso é um milagre. E esse é o segredo. Essa é a sua tarefa. Qual é o propósito da vida? Não importa como ele se manifeste, pode ser nas formas mais simples. A utilidade pode ser reconhecida, o bem já existente. Se você acha que há muito mais que poderia fazer, sim, provavelmente há. Mas enquanto isso, digamos que você entregue uma refeição, seja um garçom, ou então talvez um entregador de aplicativo. Ontem tivemos uma entrega de comida. Eu abri a porta e, por alguns segundos, tive uma breve interação com o entregador. Antes ele deixaria a comida na porta, mas dessa vez houve esse momento de conexão. Ele adorou a interação e eu também adorei. Ele não era tímido. Havia algo por trás disso, o ser. Eu reconhecia a sua existência e, por essa razão, ele se sentiu bem só de olhar para mim. Não tem nada a ver comigo como pessoa, mas com o reconhecimento da sua existência. A maioria das pessoas que recebe comida provavelmente não reconhece a existência do entregador. Mas isso não significa que você não possa reconhecê-lo. Quanto mais você faz isso, mais consciência você traz para o mundo. Não importa onde você esteja. Em vez de reclamar de que deveria estar fazendo algo mais interessante, talvez você esteja fazendo algo mais interessante, mas o ponto é reconhecer o bem que está aqui e agora. Se você fizer isso, a situação tem muito mais chance de evoluir a partir daí. Se você estiver em um estado de resistência ao que está agora, terá muito mais chance de ficar preso. Possivelmente por muito tempo ou talvez até para sempre. Como diz o famoso ditado, o que você resiste, persiste. E isso é muito verdadeiro.